Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Interculturalidades. E hoje é um dia bastante especial, nosso primeiro programa. Meu nome é Carlos Neto, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fui diretor estatutário, conselheiro de empresa, trabalhos com a comunidade em Brumadinho. E aqui agora, nesse momento tão especial de um programa que nós esperamos que seja paixão ao primeiro ouvido. Será um programa dinâmico, com gente muito especial, e é uma iniciativa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, através do mestrado profissional de comunicação intercultural nas organizações, e do Cívico, Hub de Empreendedorismo Social. Antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, eu quero agradecer a Patrícia Matsumoto, que está à frente da área de expansão e estratégia no Cívico, que reúne 130 iniciativas de empreendedorismo social. Patrícia é engenheira, pós-graduada em gestão de projetos e conselheira certificada pela Board Academy. Patrícia, animada e preparada para o nosso primeiro programa? Mais animada do que preparada ou mais preparada do que animada? Oi, Carlos Neto. Obrigada pelo convite aqui. Muito animada, sim, de fazer parte desse podcast, desse tema tão relevante, representando o Cívico. Lá no Cívico nós somos realmente uma comunidade que fomenta ali o impacto de iniciativas de impacto positivo. Então, estamos abertos sempre a diálogos, promover diálogos para ajudar nessas transformações que têm ocorrido no mundo. Então, estar nesse podcast com convidados e com convidados ilustres aqui é um prazer enorme. Essa parceria Universidade Presbiteriana Mackenzie e Cívico é muito, muito especial. São empreendedores sociais, um projeto muito relevante, muito importante. Nós ficamos muito felizes com essa parceria. Do meu lado aqui também, professor do Mackenzie, coordenador do mestrado profissional em comunicação intercultural nas organizações, João Batista Cardoso, JB, publicitário, doutor em comunicação e semiótica, com pós-doutorado na Escola de Comunicação e Arte da USP, já atuou como professor visitante em universidades da América Latina. JB, uma alegria grande nesse nosso primeiro programa. Está feliz? Bastante, nossa, muito, muito feliz. Obrigado pelo convite. Muito bom essa oportunidade de conversar com a Ionara, com a Patrícia, né? Acho que vai ser um programa bem legal. Acho que a gente vai discutir coisas bem interessantes. Agora é o momento dela. Ionara Rabelo, nossa convidada especial, psicóloga, há anos trabalhando na organização Médicos Sem Fronteira, trabalho reconhecido, organização que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ionara tem atuado em situações de crise humanitária na Etiópia, Afeganistão, Equador, Cisjordânia, na faixa de Gaza, Ucrânia e, em breve, em nova missão humanitária. Eu conheci Ionara 5 anos atrás no Inspira Bebê, um programa organizado pelo Banco do Brasil. Nunca esqueci as provocações, as reflexões e como é uma vida intensa e irrelevante. Ionara, aqui no Mackenzie nós dizemos e pensamos no verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o que me vem à mente ao te apresentar. Obrigado por habitar entre nós e dedicar parte do seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Bem-vinda. Carlos, muito obrigada pelo convite. Habitar, então, na comunidade Mackenzie, nesse momento, vai ser um privilégio. Eu acredito que desde o encontro no Inspira, a gente tem tentado costurar laços com comunidades que estão tão vulneráveis em desastres, né? Você também teve essa experiência há algum tempo atrás. Então, é um prazer a gente sentar para conversar aqui e pensar como que organizações, empresas podem construir novas perspectivas e laços com culturas tão distintas. Ionara, eu estava pensando aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, né? E eu lembrei de um jogador de basquete, jovem, novo, uma revelação da NBA, né, a Liga de Basquete Norte-Americana, Anthony Edwards. E ele é reconhecido pela força e pela capacidade de enterrar as bolas, né, de basquete, ou seja, soltar além do aro. E numa entrevista dele, ele falou assim, olha, eu faço porque é necessário, mas eu não gosto de enterrar dói. E lembrando aqui da nossa conversa, do seu trabalho, é um trabalho importante, precisa ser feito, mas dói, não? São várias possibilidades de dor, Carlos. Assim, ele dói quando a gente chega e pensa, tá tudo destruído por onde começamos. E ele dói quando a gente sai e fica pensando que poderia ter feito mais coisas. E ele dói quando a gente, por alguns segundos, pensa assim, mas é para esse lado que a humanidade está indo?
Então, e ele dói porque quando eu encontro pessoas que estão destroçadas depois que perderam tudo e elas têm uma chama de esperança, essa dor diminui um pouquinho e aí a gente tem um pouquinho mais de fé e de possibilidade de criar coisas novas. Então, dói de diversas formas e dói por não estar lá de novo. Patrícia, interculturalidade é compreensão do outro. É preciso que haja uma conexão, algum tipo de vínculo. Você trabalha com empreendimentos sociais, com pessoas que estão construindo, né, ofertas e serviços. Como é esse movimento intercultural de compreensão do outro? O que sua vivência tem dito? Não, Carlos, muito legal trazer essa fala da Ionara. E quando a gente fala nas corporações, a gente vê também, às vezes, alguns atritos nas lideranças, diálogos nas lideranças. E falando, às vezes, também especificamente quando a gente fala em questões de gênero, lideranças femininas, a gente se vê muito, às vezes, buscando aliados nessa causa para ajudar a desenvolver e trazer mais lideranças. E acho que a Ionara também tem algumas vivências, até em comunidades, às vezes, desconhecimento, que precisa criar formas de se relacionar com as comunidades, com as lideranças locais, para, de fato, conseguir implantar ou conseguir aproximar justamente essa compreensão, fazer mais sentido para aquela comunidade. Nem sempre direcionado à pessoa direta que você está buscando, mas outras lideranças que precisam estar envolvidas ali, às vezes não, ou lideranças masculinas para atuar no ambiente, atuando com as mulheres e com as crianças. Então, eu queria ouvir um pouco de você, Ionara, como é que tem sido esse seu, nas suas histórias, suas vivências, essa busca, como é que encontrar aliados, identificar esses aliados e nesse diálogo que às vezes é importante para executar suas atividades, enfim, humanitárias em cada situação que as pessoas se encontram. Né? Em todos os momentos que nós temos projetos que estão vinculados a comunidades, o maior desafio é a gente fazer uma ponte ou uma conexão com essa comunidade quando a gente tem o nosso saber, que seria esse saber médico, e o saber da comunidade e a cultura dela local. Então, por exemplo, quando a gente chega na Etiópia num conflito armado que vários deslocados vieram de uma região da Etiópia para outra, eles estavam vivendo quase que à beira da estrada. Então, o primeiro contato com aquela comunidade, a gente tem que respeitar os valores, e nesse sentido, os valores que eles tinham é de que os homens, os líderes, são as pessoas que eu precisava conversar. Então, na Etiópia, eu chegava e fazia a primeira conversa com os líderes, homens, mesmo que eu seja feminista e saiba que as necessidades são diferentes para mulheres e homens numa emergência humanitária, eu precisava chegar neles para que eles confiassem em mim e abrissem as portas para que eu conversasse com as mulheres e meninas. Então, eu começo pelos homens, depois eu passo para as mulheres e as líderes, e depois eu vou para os jovens e para as crianças. Nesses grupos, o que a gente tenta é que a voz daquela pessoa que está sofrendo seja a voz que expresse a dor daquela idade, para aquele sexo, para aquelas necessidades. Eu não posso só fazer uma entrevista para levantamento de necessidade de saúde mental com um grupo de homens que vai ser totalmente diferente. Então, por exemplo, eu me lembro que no mesmo grupo, no mesmo local, os homens falavam da necessidade de alimento e de barracas. As mulheres falaram de medicamento, porque elas sabiam quem estava doente. As mulheres falaram pela necessidade de leite, não era só alimentos. Para os bebês menores era o leite. Então, enquanto os homens pensavam naquilo que vai garantir a sobrevivência de forma geral, como se fosse um grande guarda-chuva, as mulheres iam para o detalhamento do cuidado. E essas distinções para nós são muito importantes para a gente realmente quais as necessidades que a gente precisa cobrir para atender as diferentes perspectivas de sofrimento naquele local. JB, interculturalidade é ponte. Em sala de aula a gente vê isso, né? A gente tem alunos de características diferentes e a gente precisa construir com os alunos essas conexões na singularidade, na pluralidade, numa sala de aula. Olhando um trabalho como esse dos Médicos Sem Fronteiras, como é que você vê esse tema da nossa disciplina, do nosso mestrado, em situações de crise humanitária? Bom, primeiro eu acho que essa metáfora da ponte é ótima, né? Porque antes de pensar na ligação,
entre os dois lados, nós precisamos entender que para a ponte existe o outro lado, né? Então nós não somos iguais, eu estou desse lado, você está do outro. Só que Ionara e Patrícia acho que levantaram uma questão que é muito interessante e que aí a gente já pode até repensar a questão da ponte. Por quê? Porque existe um outro lado que é mais frágil, nos exemplos que vocês trazem, né? E a comunicação intercultural, ela implica negociação, é negociação. Nós não somos iguais, nós não temos que ser iguais, nós não temos que almejar isso, mas nós temos que tratar dessas diferenças, e tratar dessas diferenças é negociar. Então, como é negociar com o outro lado que é mais frágil, né? Eu acho que a Ionara ela trouxe um exemplo aí muito importante, que é chegar nessas comunidades de pessoas que estão sentindo dor, né? De pessoas que têm necessidades básicas. E a Patrícia fala das comunidades, das relações. Então, como é que a gente consegue negociar isso? Então, isso, Ionara, como essa comunicação se dá? Quais são os elementos dessa comunicação? Você me contou que, por exemplo, há etnias que nunca tinham visto um psicólogo, uma psicóloga, que o hospital não chega, né? E elas também não chegam ao hospital, e você ali é ponte. Como é que essa comunicação se dá? E existe um psiquiatra para milhões de pessoas no país todo. Não existem psicólogos ou cursos de psicologia. Então, eles jamais viram, e não existe nem essa ciência para falar que existe um sofrimento. Tem países que as atitudes e a vivência são muito mais coletivas do que essa perspectiva individualista que a gente tem nos países do Ocidente. Então, toda essa diferença já me dá um outro contexto que eu preciso guardar no bolso que a gente entende de psicologia para tentar chegar nessas pessoas. Então, por exemplo, se a gente utilizar o caso da Etiópia, em que quase não existia psicólogo e quase não tinha psiquiatra, eles tinham um enfermeiro com uma formação em psiquiatria que ficava nos hospitais. Então, no momento em que tinha deslocados, acho que milhares de pessoas deslocadas, deslocam também as pessoas que são enlouquecidas, aquelas pessoas que têm algum transtorno. E essas pessoas, geralmente, elas ficam algemadas, se elas ficam muito agitadas, ou a família abandona, e são essas pessoas que viram andarilhos. Então, tem uma perspectiva de levar para a religião, geralmente eles levam para a religião para que alguém faça algum trabalho, uma benção para essa pessoa melhorar, e ela não melhorando, a comunidade vai deixando de lado se essa pessoa não é uma pessoa que se adapta ao trabalho e ao cuidado. Então, quando a gente chegava nessas vilas, e aí os hospitais estão sempre muito distantes, né? Igual aqui no Brasil, os hospitais vão ficar centralizados em algumas áreas, né? Em alguns municípios. E lá também. Então, em área de fronteira, que era uma área de fronteira com outro país, não tem hospital, e o hospital muito distante. Quando a gente chegava, eu começava a conversar utilizando as palavras dele. A gente sempre conversa com os mediadores culturais, ou com os intérpretes e tradutores, para entender como é que as pessoas expressam a loucura ou o sofrimento. E aí eles falavam assim, não, esse aí que você está me explicando, eles ficam amarrados. Em países muçulmanos, por exemplo, no Afeganistão, eles já me explicaram diferente. Eles falaram, esses aí são djinnis. Djinnis é como se fossem espíritos que habitam e vão trazer o mal para você. Então, nesse local, na Etiópia, eles falavam, não, eles vão ficar amarrados, ou são pessoas que conversam coisas estranhas. E eles estão me dando as palavras-chave de como eu identificaria. Então, eu ia de vila em vila explicando quais eram as reações normais, um deslocamento dessa, o que a gente precisava fazer para essas reações, que são reações de estresse agudo, diminuir, e que tinha pessoas que já vinham com sofrimento e que elas poderiam ser identificadas como aquela que está amarrada, aquela que grita e briga com todo mundo, aquela que fica agitada, e que eu viria para cuidar dela. E eu explicava qual era o cuidado. E aí, Carlos, a gente tinha que ter muito cuidado, porque eu tinha que levar para o hospital e depois trazer, porque senão eu seria a branca que está sequestrando pessoas, né? Ainda tem esses aspectos, eles vão imaginar que a gente vai sequestrar, vai matar. Então, esse aspecto de ponte era assim, um país com muito estigma, com pessoas deslocadas que nunca viram psicóloga. Mas quando eu explicava, levava para o hospital e voltava, e com a orientação aos cuidadores principais, com a medicação adequada, por exemplo, os sintomas psicóticos começam a diminuir em questão de dias.
E aí eles começavam a dizer assim, nossa, a Branca chegou de novo. E aí eu falava o dia que eu voltava. Quando eu voltava, eles já chegavam e me falavam assim, vem cá que a gente achou mais para você. Passou a ter um certo status na comunidade, ser aquele louco que ficava amarrado, porque ele iria vir comigo e depois ele voltaria para aquela comunidade e ficaria um pouco melhor. Então, até o estigma foi diminuindo e o enfermeiro falou que ele nunca teve tantos pacientes como ele teve naqueles 2 meses que eu fiquei por lá. Porque quanto mais eu ia na comunidade, mais eles confiavam, maior era o número de pessoas que aceitavam o tratamento, que até então ia até a comunidade, até o hospital era impossível. A outra coisa é isso, ninguém não tinha dinheiro para pegar um carro e se deslocar para o hospital. Então, a ponte também diz respeito a você, acho que talvez a gente, uma ideia de uma ponte móvel, que não é você ficar do outro lado da ponte esperando que aquele que precisa de você caminhe até você. É você mudar as estratégias para chegar nessa pessoa que é mais vulnerável. Inclusive, eu vou aproveitar, assim, o JB é a nossa pessoa de metodologia, é o professor do método, metodologia. E acho importante ter esse ponto tem uma espinha dorsal, tem elementos, tem instrumentos que a gente precisa dominar, mas é preciso ter flexibilidade para entender a singularidade, não? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que um cuidado que tem que se tomar é não querer moldar a realidade ao método, né? Na realidade, o método é que tem que se adaptar à realidade. E aí eu queria até aproveitar esse gancho para perguntar para a Ionara se você lembra, se você pode dar algum exemplo de em alguma localidade em que você esteve, em que você entendia que deveria conduzir o tratamento de uma determinada maneira. Se o contato com essa comunidade fez você repensar esse tipo de tratamento, esse tipo de... né, se você aprendeu com eles uma nova maneira de pensar o problema. Perfeito. Quando você fez a pergunta, eu me lembrei de 2 situações. Uma no Ebola e a outra... as 2 no Ebola, na verdade. O Ebola foram vários desafios. Para a gente tratar Ebola, nós temos 6 pilares. O pilar da vigilância, o pilar do tratamento, o pilar da prevenção. Então, são 6 pilares. Então, é bem estabelecido. O método é claro. Só que na hora que a gente começa a fazer dessa forma dura e vai para a comunidade, que seria, por exemplo, a primeira coisa é pacientes, tem que fazer testagem, pacientes suspeitos ou contato tem que ficar isolado. Então, o que era suspeito com sintoma, a gente busca para o centro de tratamento, faz a testagem, positivando, vai para a área vermelha. Ficando dúbio, ele fica naquele local separado até a gente testar novamente. E todos aqueles que eram contato têm que ficar em quarentena. Quando a gente começa a fazer isso dessa forma bem dura e rígida, a comunidade começa a desconfiar de Médicos Sem Fronteiras, porque a gente leva a pessoa, e como a porcentagem de pessoas que morrem no Ebola é altíssima, grande parte estava morrendo, a comunidade começa a falar que a gente está matando os pacientes, ou fazendo tráfico de órgãos, ou roubando sangue, e começa toda uma confusão. Então, assim, aquilo que para nós, em termos médicos, era claríssimo, a gente precisa fazer, a gente teve que frear, voltar atrás e falar como que a gente explica o que a gente está fazendo. E aí a gente teve várias estratégias que foram pensadas pelas equipes de promoção de saúde, que são essas que são pessoas da comunidade que explicam para a gente a percepção daquela comunidade. E aí o que a gente teve que trazer os líderes religiosos para dentro do centro de tratamento e mostrar que jeito que era. A gente passou a ter que tirar foto dos corpos para que no funeral a pessoa identificasse a pessoa, porque não pode tocar depois que morre também, né? E passou a ter que tirar foto para mostrar a foto e a gente não deixava nem chegar perto do corpo, a gente teve que criar uma área para eles chegarem próximo, mas jamais tocar, para que eles não se contaminassem. Então, tudo aquilo que era muito rígido para eliminar a doença, a gente teve que repensar para que a nossa estratégia não fosse eliminada, porque estava minando a estratégia. Se eles não confiassem na gente, eles jamais levariam até um centro de tratamento uma pessoa com febre ou com outros sintomas. Então, foi importantíssimo modificar a estratégia com base no que a gente sabia da percepção deles, trazendo eles para dentro do centro de tratamento e modificando as nossas estratégias para que eles não sentissem
que a gente estava impondo uma barreira e que isso ficava dentro de uma aura de desconhecido e de morte que eles não conseguiam entender. A outra coisa que eu me lembro era uma estratégia com a comunidade. Quando os sobreviventes de ebola voltavam para a comunidade, eles estavam sofrendo muito estigma, porque para a comunidade, um sobrevivente de ebola, ele ainda voltava com muitos sintomas. E naquela época era difícil para a gente explicar, porque ele fala assim, se você está doente, toma um remédio, você sara. Mas o seu sobrevivente volta para cá, ele tem fadiga, ele tem dor de cabeça. E aí a gente foi estudar, e só depois dessa grande epidemia de ebola, a gente conseguiu ter mais casos para entender todos os sintomas que eles ainda têm depois do ebola, que não são sintomas que falam que o ebola está positivo, mas são sintomas médicos, é como se fosse uma síndrome pós-ebola, né? E aí eles insistiam que aquele paciente estava doente, que a gente tinha que trancá-lo. Então eles não confiavam mais na gente quando o sobrevivente voltava. Então a gente fazia as 2 testagens, voltava. Tinha um promotor de saúde que apresentava um certificado de que ele estava livre de ebola, mas a gente tinha que voltar na comunidade várias vezes, porque eles falavam, aquele homem tem ebola, a gente não pega no dinheiro dele, porque aí essa pessoa ficava isolada. Se ela tentava trabalhar, ninguém aceitava. Se ela tentava ir na igreja, ninguém aceitava. E ela começava a deprimir. Então, quando a gente voltou na comunidade, a gente bolou uma estratégia na Libéria, onde eu estive, era muito oral, né? De comunidades orais, de contar história. E, geralmente, a gente utiliza flip chart, a gente utiliza umas imagens para falar de sintomas. E lá, a gente descobriu que a gente precisava recontar histórias. Então, na Libéria foi a primeira vez que eu criei uma história, junto com a equipe de promotores de saúde, em que a gente falava das diferenças das pessoas e como essas diferenças podiam, talvez, unir uma comunidade. Então, era uma história de estrelinhas, que era uma história que eu criei para minha filha quando ela era pequena, só que aí a gente adaptou, porque eu tinha uma promotora, uma aconselhadora, que ela era muito boa, e ela adaptou a história ao contexto da Libéria. E ela adaptou a história, repensando a história que a Libéria teve de vários conflitos armados. A Libéria, ela é uma daqueles países em que teve child soldiers, que são aquelas crianças soldado. Então, ela adaptou as 2 coisas, colocando a história, colocando um território que se fragilizou tanto na guerra, e colocou junto a possibilidade de ressurgimento da Libéria, da comunidade, a partir do entrelaçamento de diferentes pessoas. Um sobrevivente de ebola poderia ser alguém que ensinaria algo para aquela comunidade. Nossa. Então, tudo que a gente trabalhava antes de informação teve que ser repensado quando a gente recriou as histórias após a volta desses sobreviventes. E aí, quando a gente ia, aqueles líderes comunitários bravos que ficavam xingando, falando, esse homem vai contaminar as mulheres, né? Aí a gente contava a historinha de um jeito lúdico, os homens juntavam, queriam, e depois os homens voltavam e falavam assim, a gente quer te contar histórias também para que você leve. Então, parecia assim, a gente conseguiu conectar com algo. Eu fico aqui, Patrícia, assim, a questão da quebra de resistências, né? Porque você, jovem, mulher, no mundo dos negócios, do empreendimento, temos bolsões, uma realidade machista e os caminhos para quebrar resistências, né? A Ionara trouxe, né, exemplos, e interculturalidade é essa compreensão do outro e as brechas para quebrar resistência. Como é que você tem visto isso também no seu dia a dia? Acho que é muito legal ouvir a história, né, a Ionara contando as histórias de como vai se encontrando, né, talvez esses caminhos, né, realmente, de formas de linguagens até. Acho que a gente passa muito por isso quando a gente fala de resistências, né? Se a gente vai, às vezes, né, no mercado realmente hoje, se for pensar no mercado corporativo, ele foi pensado por homens para homens, né? Assim, para as mulheres acaba sendo uma maior resistência. Então, como mulher, se ficar só no confronto o tempo todo, não é algo que acaba gerando, enfim. E não só disso, né? Acho que a gente precisa realmente adaptar linguagens e até combater, às vezes, uma questão dentro da corporação, na questão até de domínio e dominância, né? Talvez até que tenha nessa própria questão de gênero entre homens e mulheres. E eu acho que essa relação, às vezes a própria linguagem acaba tendo um pouco dessa
acho que a Ionara pode compartilhar talvez também algumas situações que, próprias regiões que se chega, o próprio idioma às vezes pode ser algumas barreiras e gerar resistências e ser formas também de domínio e de dominância com determinada comunidade. E se isso não tiver, né, dentro, e aí como a gente fala de linguagem, seja de gerações, que a gente fala também, né, hoje a gente fala, né, as empresas estão convivendo com um momento histórico de ter 5 gerações numa mesma empresa, né, convivendo e trabalhando. Como é que você consegue se relacionar e garantir ali uma mesma, né, um alinhamento em tudo isso, cada um com as suas expectativas e linguagens. Acho que esse é um desafio, e imagino também que aí, Ionara, também ouviu algumas experiências, além dessas que você traz, sobre essas questões de linguagens, né? Às vezes o quanto que a gente tem que o quanto pode ser barreiras, às vezes, né, de consequências, questões de idade também, que, enfim, como é que chega às resistências que pode se ter pelas próprias comunidades que são atendidas. Então, como é que tem sido esse enfrentamento? Acho que, né, o ambiente corporativo ainda tem muito para se aprender também nesse convívio. Eu acho que nas questões humanitárias podemos aprender um pouquinho de como isso pode ajudar. Talvez, Ionara, você tenha chegado em situações que os homens nem vejam que ali tem uma mulher, numa situação de crise, você, opa, eu estou aqui. Né? Você já viveu isso em alguma situação de não ser percebida pelo mundo masculino? Aconteceu. Na Ucrânia agora, numa sala com equipe médica, fisioterapeuta, né? Os colegas chegaram, aí eles passam cumprimentando, eles dão a mão para todos os homens e me pulavam. E eu levei um susto, porque eu pensava assim, é um país do leste europeu, você fica imaginando que é como na Europa, né? Você vai chegar assim, cumprimenta todo mundo. Aí eu fiquei olhando, pensando assim, será que eles são muçulmanos, né? Porque tem uma minoria muçulmana, será que são eles? Eu fiquei olhando, né? E ele não cumprimentou só a mim, as outras mulheres também. Quando eu perguntei, ele falou, não, é porque aqui a cultura, homem não toca a mulher. Eu falei, vocês são muçulmanos? Ele falou, não. Eu falei, olha, então pareceu um pouquinho falta de respeito, já que não é por uma questão religiosa. A gente pode bater um murrinho aqui, aí toda vez que ele chegava, murrinho pode. Aí ele já olhava pra mim, vai, aquela ali é a doida que eu vou ter que bater um murrinho. Então, assim, eu acho que eu tentei não ser desrespeitosa, né, que eu tentei entender que se dava, mas vi que ainda era uma lógica do patriarcado que era terrível, né? E eu falei assim, será que tem como? Eu falei assim, eu queria muito que você mostrasse que tá me vendo, e eu também, porque senão é como se você me pulasse, como se eu fosse invisível. Então, nesse sentido, foi interessante. Mas teve outros momentos, quando Patrícia estava falando, eu me lembrei, por exemplo, de idosos na Cisjordânia. A primeira vez que eu fui, quando a gente atendia dentro das casas, e geralmente é a mulher mais idosa, que pode ser a avó, a mãe daquela casa, né, que vinha falar comigo, mesmo que o paciente identificado fosse o neto, o sobrinho, o filho, a filha, a cunhada, ela vinha para verificar quem eu era. E eu achei isso tão interessante que eu tive que guardar, tipo assim, no meu bolso, de novo, toda a lógica de psicologia e de setting terapêutico que a gente tem no Brasil. Então, primeiro elas precisavam fazer uma entrevista comigo, tipo assim, você veio aqui a trabalho? Eu falava, sim. Você veio aqui porque seu marido é pobre? Eu falava, não, porque na lógica dessa, uma mulher só ia sair da sua casa e ir para outro país se estivesse passando fome. Eu falava, não, eu vim porque eu quis. E eu achei interessante, Patrícia, porque parecia que era libertador para ela entender que tinha uma outra forma de uma mulher se colocar no mundo. Para mim, era quase revolucionário explicar quem eu era para elas, porque virava de ponta cabeça o mundo delas e dava abertura para outras comunicações, né? O outro momento que eu acho que chama a atenção dessa resistência de linguagem, eu me lembro que foi até agora na Ucrânia. No leste da Ucrânia, grande parte da população, na verdade, fala russo como língua materna. Então, como língua materna, né, tinha colegas que eles falavam o quanto era sofrido, alguns se recusavam a falar russo, só falavam ucraniano, e outros falavam dessa dor que era sentir que estavam sendo atacados por familiares, tipo assim, irmãos. Então, assim, eles viam um dilema muito grande. E aí, tradutores que vinham da parte oeste ou de Kiev, quando eles chegavam, eles queriam insistir em falar só em ucraniano e não queriam falar russo.
E eu tentava explicar que se o paciente expressa sua dor na língua materna, a gente tem que respeitar e a gente tem que responder na língua materna. E os tradutores não estavam querendo fazer isso. E eu dizia, quando a gente é uma organização humanitária neutra, imparcial, a gente espera que esses dilemas éticos, né? Então eu entendi que tradutores não queriam falar a língua daquele que seria o que ataca, o invasor, mas essa era a língua do nosso paciente que estava sofrendo. Então todo esse trabalho para mediar com tradutores, para que ele aceitasse fazer a tradução, porque tinha alguns que estavam mandando a pessoa falar em ucraniano. Mas pensa, você está tentando fazer terapia na sua língua e a pessoa não fala outra, até a forma de expressão de sentimentos é diferente. Então, com certeza, até mesmo na nossa organização, que a gente tem princípios humanitários que nos regem, esse dilema ético de como me comunico, né? E, por exemplo, eu que sou feminista e vou para lá, eu vou respeitar, jamais olhar nos olhos de um homem muçulmano. Eu vou cumprimentá-lo colocando a mão no meu corpo e abaixando, né, a cabeça. Eu vou chegar numa comunidade que eu quero falar com mulheres, mas eu vou falar com os homens primeiro. Então, talvez a palavra seja a flexibilidade para a gente ir se adaptando, é o que vai fazer essa resistência ser minada. Ionara, ontem à noite nós tivemos uma conversa com 2 candidatos ao mestrado, uma diretora de empresa, e nós temos 3 eixos de pesquisa, e o outro um rapaz que faz trabalhos com moradores de rua. E a gente está falando sobre as crianças que passam boa parte do seu dia na rua ou com suas famílias moram nas ruas. Estamos falando de uma metrópole como São Paulo. E eu acho muito boa essa diversidade também de você ter projetos para o meio organizacional, projetos de cidadania social. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que as crianças são impactadas em situações de crise, como é que culturalmente se trabalha com isso. Eu lembro que quando eu estava no aeroporto de Guarulhos fazendo trabalho com refugiados afegãos, as brincadeiras das crianças, elas tinham traços da guerra. Agora, eram crianças carentes, sensíveis, amáveis, mas a guerra estava presente ali. Fala um pouco do teu olhar em relação a como a guerra se manifesta e as crianças interiorizam essa guerra e o impacto disso. A guerra passa a fazer parte do brincar das crianças, né? Então elas vão brincar de guerra. Então eu lembro que eu fiz um jogo de imaginação e de projeção com um grupo de crianças na Cisjordânia, em que eles tinham que criar lá o herói, o anti-herói, um problema, que é uma forma de colocar num desenho, né, tipo um gibi, como que eles criam um conflito e a resolução para a gente trabalhar as estratégias de enfrentamento. E a estratégia de enfrentamento da maior parte das crianças na Cisjordânia naquela época era criar um aparelho que iria vigiar todo mundo o tempo todo. E essa era a tecnologia utilizada na época de vigilância, que é utilizada até hoje por drones, né? Então, o sonho delas era ter algo que permitisse o completo domínio do outro. Então, a guerra impacta até a forma como você pensa que você vai enfrentar o mundo. E algumas crianças vão elaborar, então tem crianças que falam, eu quero ser médica como vocês, quando tem médico e enfermeiro, elas vão elaborar para uma área de quero fazer algo melhor. Outras querem a vingança e outras ficam perdidas nesse meio termo com vários sintomas. Então, por exemplo, eu tive uma criança que ela sobreviveu a um bombardeio na Síria, era uma menina, acho que de 12 a 13 anos, e quando o avião bombardeou, pegou fogo toda a área, que é uma área da fazenda do pai dela, do sítio, não sei, que eles plantavam azeitonas, né, para fazer o azeite. E aí, oliveiras. E aí, quando essa menina, o pai resgata a menina, ela começa a gritar de dor, e aí ela vai para um hospital, a gente faz os exames, não tinha nada. Depois de muitos exames, não tinha nada na coluna dela e ela não andava. E aí, eles pediram que eu acompanhasse o caso. Aí a gente começa com jogos, brincadeira, e ela fala da guerra, fala da medo, fala da dor. E aí, um dia, brincando comigo, ela falou assim, se eu andar, vocês vão me dar alta. Se eu tiver alta, eu volto para a Síria. Se eu voltar para a Síria, eu vou morrer. E então, o sintoma daquela menina, que era não andar, ou quando ela andava com muita dor,
era o sintoma mais protetivo que ela pôde criar para que ela pudesse sobreviver e manter a família dela viva. Porque se ela fosse saudável, ela iria voltar para a guerra. Então, um sintoma como esse fala de uma dor e de um sofrimento de uma criança que coloca literalmente nas costas, e não numa metáfora, a dor da guerra. Porque se ela carrega a dor da guerra, ela vai sobreviver. Se ela abstrai a dor da guerra, ela morre. Uma outra criança que eu atendi também, que fugiu da Síria, ele perdeu o controle dos esfíncteres. Então, ele não conseguia controlar o xixi e o cocô. E ele já era bem mais velho, tipo 13 anos, 14, não sei. E quando ele, no consultório, a brincadeira dele eram brincadeiras de muita briga, né, e tudo. E um dia os pais vão até o consultório e a gente brincando, eu dou um cordão para ele. Ele pega esse cordão e amarra tanto o pai e a mãe dele. O pai e a mãe ficam olhando para mim, eu falo, deixa ele amarrar, vamos entender. E nessa amarração e a gente brincando, ele fala que ele queria que os pais ficassem ali. Essa criança também, quando ela não tem controle dos esfíncteres, ela não tem controle de nada, quando ela tem o pai e a mãe nas mãos, ele quer controlar que os dois permaneçam vivos. Porque se o pai e a mãe também se deslocam e voltam para a Síria ou fazem alguma coisa, é o medo de que isso vá acontecer. E aí a gente trabalha com os pais o quanto seria possível conversar sobre o que está sob controle ou não, para que essa criança comece a repensar o seu próprio controle do corpo ou tentar ter um mínimo de esperança. Então, Carlos, você vê por essas histórias que eu poderia generalizar com as crianças têm medo, elas brincam, né? Mas os diferentes sintomas e a forma como isso aparece, acho que abre a gente para entender que é muito além de categorias gerais de sintomas e de sofrimento que essas crianças vão carregar para o resto da vida. São feridas muito distintas. JB, enquanto a Ionara falava, eu lembrava do Bruno Bettelheim, que ele fez um trabalho com órfãos na Segunda Guerra e verificou que elas dormiam melhor quando elas seguravam um pedaço de pão. Ou seja, diminuía a insônia quando eles seguravam um pedaço de pão. É lógico que, JB, assim, tem crise de diferentes níveis, mas no ambiente organizacional, o olhar da cultura, a interculturalidade pode ser um instrumento para que nós tenhamos esperança na solução de conflitos. Como é que você vê isso em relação a instrumentais para lidar com situações de crise? É lógico, sabendo que há diferentes níveis de crise, né? Bom, claro, eu acredito muito nisso. Mas eu queria até retomar um ponto que a Ionara trouxe, né, para desenvolver essa ideia, porque são histórias muito tristes, né? Mas elas são muito ricas para a gente tentar entender essa questão do comportamento humano, essas questões da cultura. E quando você falou antes, no exemplo anterior, sobre a Ucrânia, a experiência que você teve com um paciente na Ucrânia, em que o tradutor não queria falar a língua, a gente vê uma situação em que 3 culturas estão atuando ao mesmo tempo. Sem dúvida nenhuma, e acho que com toda razão, a sua preocupação maior é com o paciente, né, que está frágil, que está sofrendo. O tradutor deveria ser mais compreensivo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também como este tradutor se sente, né? Tudo o que ele já passou, todos os valores, toda a experiência, para ele se recusar a uma situação dessa, né? É claro que depende muito da situação, mas a Ionara, ela traz casos extremos e para a gente eles servem de modelo para pensar a organização, mas nós temos que pensar que na organização nós vamos ter diversas culturas. Não se trata de colocar... E aí, quando você fala de uma ponte móvel e que se mexe, eu acho isso muito interessante, porque não tem só os dois lados. Sabe o que me vem na cabeça agora? Meio juvenil, mas acho que é uma figura interessante. São aquelas escadas do Harry Potter, que elas mudam de posição e são diversas ao mesmo tempo, né? E eu acho que é essa questão da complexidade da
das relações culturais, né? A ponte seria mais fácil, né? Não sei se eu respondi, mas é que eu fiquei... Não, mas é um bom olhar, né? Porque, assim, eu lembro, Ionara, quando você falou sobre, acho que foi na Cisjordânia, do espaço que você precisava para se olhar, o grupo se olhar, a situação de crise tão grande, tão forte, que não estava no manual, não estava na regra, mas vocês abriram um espaço para que vocês conversassem de tal forma que o grupo não se sentia só. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que foi uma experiência muito boa que tem relação com essa flexibilidade que não está no manual, mas vocês encontram o caminho, né? Porque na Cisjordânia já tinha um conflito, né, há muitos anos. Agora o conflito está muito pior, mas quando eu estive lá foi em 2010. Quando eu lá estive, os atendimentos eram muito difíceis, né? Então, situações de conflito, de serem presos, de suspeita de tortura ou maus tratos, né? E nesse sentido, quando a gente, durante a semana, a gente tinha reuniões técnicas, tinha supervisão, mas tinha um momento que a gente chama de plataformas, assim, tinha um momento que eram 2 horas semanais que as psicólogas saíam da nossa base e eles bloqueavam a nossa agenda, essas 2 horas, para a gente ir para qualquer lugar. Podia ser um parque, ou um café, algum lugar que era validado, que pudesse ser seguro, tomar chá, e a gente ia sentar e falar das nossas dores. Então, era assim, era um momento institucional, era um momento do horário de trabalho, e era um momento em que eu me sentava com pessoas que eram colegas para falar daquilo que eu dei conta, daquilo que eu não dei, daquilo que me angustiava. E aí a gente trazia muito dessas angústias, que é essa de você carregar uma teoria ocidental para um conflito no Oriente Médio, numa outra língua, com expressões de dor e sofrimento que eram totalmente distintas, e a gente não pode encaixar isso nos grandes manuais de classificação de doenças. Por exemplo, agora eu não posso falar que as pessoas têm transtorno de estresse pós-traumático em Gaza, ou na Palestina, ou nos países em guerra, se eles estão continuamente sofrendo novas situações de estresse agudo, ou eles não conseguem diminuir de forma alguma o sofrimento. Então, quando em situações de crise, quando a gente quase que cria plataformas ou ilhas de autocuidado, ou de cuidado da equipe, pela equipe, foram condições que muito favoráveis. Depois disso, eu voltei para o Brasil dizendo, a gente precisa de 1 ou 2 horas em que a gente fale em termos tranquilos, não é ninguém supervisionando ninguém, mas como é que a gente se cuida e como é que a gente não se sente sozinha ao falar de situações terríveis que a gente estava ouvindo naquele momento, né? Patrícia, assim, a crítica, ela pode ser extremamente útil, e deve ser, né? E eu lembro que a Ionara trouxe também uma fala sobre, no conflito entre israelenses e palestinos, a crítica de ambos os lados em relação ao conflito, em relação à guerra. Na empresa, a gente ainda lida muito mal com a crítica, né? Parece que quem critica está jogando contra, né? Mas é preciso ter essa sensibilidade. Como é que você vê isso no mundo dos negócios? Depois eu acho que legal essa sua conversa com a Ionara nesse sentido, do papel da crítica. Tá. Legal, acho que a crítica às vezes pode ser mal vista, né? Sei lá, como uma coisa ruim. Mas, na verdade, eu acho que tudo depende da forma como olhar a crítica, né? A crítica pode ser muito construtiva quando ela ajuda a de fato a transgredir ou questionar algum status quo ou de fato ter alguma aprendizado com aquilo, né? Acho que a crítica ela também tem que questionar alguns processos, métodos que foram feitos, enfim, ou até falas que a gente vê, mas que talvez hoje não são tão mais aceitas, né? Então acho que a crítica também ela é muito bem-vinda para de fato promover transformações, né? E a gente lá no Cívico, óbvio, trabalhando com negócios de impacto, a gente está sempre estimulando e vendo os desafios que é empreender, né, principalmente olhando no impacto positivo. E aí, Ionara, o que eu trago também acho que como desafio para até compartilhar com você é justamente isso, né? Imagino que você vendo, né, várias situações, vivendo em várias situações, mesmo no quesito ali da saúde, na questão humanitária,
traz também, provavelmente, alguns questionamentos, né? Querer trazer ou questionar algumas coisas, criticar algumas coisas que possam, de fato, promover alguma mudança, ou trazer alguma melhoria, ou trazer, de fato, algum atendimento. Então, não sei se tivesse compartilhar alguma situação, porque eu acho que, né, a crítica pode ser muito bem-vinda, principalmente quando a gente está falando, né, acho que em situações de conflito, até para reverter ou até para, de fato, fazer uma mudança e, principalmente, para atuar de uma forma que atinja e seja benéfica ali para aquela população que talvez as pessoas que estavam ali não estavam tendo o mesmo olhar, né? Bom, primeiro, a Organização Médicos Sem Fronteiras ela é muito cuidadosa para nos passar o máximo de informações sobre o contexto geopolítico. E nesse sentido, a gente recebeu, por exemplo, em algumas situações, eu recebi briefings, que são reuniões de informação, por exemplo, geopolíticos, e city tours, que algumas organizações tinham em alguns espaços, para a gente entender um city tour não turístico, mas geopolítico, para entender o que estava acontecendo. Então, quando isso ocorre, a primeira coisa é assim, promove uma reflexão crítica nesse momento de quem sou eu para entrar nesse contexto e nesse espaço só com essas afirmações ou essas informações. Então, no mínimo, muita humildade para entender que eu não estou entendendo nada. Tem hora que a gente recebe, tipo assim, dentro do avião, eu recebo 10 páginas explicando como que o conflito iniciou há 2 anos atrás, por exemplo, de um país que agora a gente está acompanhando. Quando eles começam a explicar aquilo tudo, eu falo, gente, como é que eu vou entender isso tudo? E como que isso vai se transformar num fazer que tem uma reflexão crítica quando eu chego lá? E aí, quando a gente chega, a gente tem os manuais. Então, o primeiro filtro é qual a perspectiva que eu tinha antes, a reflexão crítica que eu faço. Quando eu chego, os manuais que temos, eles vão ser adaptados ou vão receber crítica? Então, por exemplo, em Gaza, quando a gente foi fazer quais seriam os protocolos de relaxamento para crianças e adultos, a gente tem alguns exercícios que são universais. Quando a gente foi pensar isso em Gaza, a gente falou, a gente não vai poder utilizar nada disso. A gente não tinha, por exemplo, quando a gente fala de cheiros, né, a folha de limão era um cheiro que era agradável na Cisjordânia. Em Gaza não tinha. Isso iria remeter à fome. Quando a gente fala do relaxamento com crianças, a gente utiliza a imagem, por exemplo, de um picolé ou um sorvete que vai derretendo. Em Gaza eu não podia utilizar isso, porque ia remeter à fome. E isso foi a psicóloga de lá que me falou, na hora que eu falei assim, então a gente tem esse relaxamento, qual que você quer usar? Ela falou assim, esse aqui, se eu falar de sorvete aqui, essas crianças vão começar a chorar e ninguém mais vai parar, porque desde a guerra não existe sorvete. Então, a perspectiva crítica diz respeito a gente colocar realmente em stand-by aquilo que a gente acredita tão fortemente e dar espaço para o outro apresentar uma outra perspectiva. Se não for desse jeito, a gente não consegue se aproximar ou se comunicar com a outra pessoa. Você vai ficar repetindo, eu vou ficar repetindo sorvete e você vai chorar falando, eu não tenho sorvete. E não vai acontecer o que a gente precisa. Olha, infelizmente o tempo passa rápido. Eu digo que o nome do nosso programa, do nosso podcast, Interculturalidades, é maior do que o tempo do programa, né? Até porque flui e quando a gente vê, já temos 40, 50 minutos. Mas eu queria propor um desafio a cada um aqui. Interculturalidade, eu tenho a minha cultura, a cultura do outro. Uma organização não tem uma cultura só, são várias culturas dentro de uma organização. Então, eu queria que vocês pensassem e desafiar o nosso ouvinte também. Uma bola fora na relação com o outro, na questão cultural que cada um tenha vivido, e uma bola dentro, que cada um tenha vivido na conexão, na construção de vínculo. A gente não é perfeito, né? Vivemos aprendizados, tem hora que a gente erra, tem hora que a gente acerta. Esse exercício de pensar onde acertamos, onde erramos é muito bom. Então eu queria desafiar vocês, nessa nossa reta final, e o nosso ouvinte também, a pensar a bola fora e a bola dentro. Eu vou começar como exemplo, depois passo para a Patrícia, João Batista, a gente encerra com a Ionara. A minha bola fora, eu acredito muito na comunicação ascendente dentro das organizações. A intranet, a comunicação interna, onde você tem a visão de quem está ali na linha de frente com o cliente. Às vezes a alta direção não quer ouvir isso. E eu fui diretor de empresa estatutário durante 12 anos. E as críticas me doíam.
Algumas pela forma, muito mais. E a primeira reação que a gente tem é de ir para o enfrentamento. Mas tem hora que você tem que parar, ouvir e processar. E aí, esse primeiro movimento foi a minha grande bola fora. E veio o segundo, que foi, vamos chamar as pessoas para conversar? Vamos ouvir o que elas têm para dizer? E algumas das pessoas são minhas amigas até hoje, eu não estou nem mais na empresa. Então, o primeiro impulso, a gente precisa pensar bem naquilo que a gente está fazendo. Outra bola dentro, depois de falar dessa bola fora, que é esse impulso de reagir e calar, quando na verdade a gente precisa ouvir, foi um Inspira Bebê, que está disponível no YouTube, que nós fomos buscar nas redes sociais grupos dentro do Banco do Brasil que se auto-organizaram. Eu amo bebê, eu odeio bebê, bebê azul, bebê cor-de-rosa. Chamamos para conversar, eles se auto-organizaram, cada um com as suas culturas, com as suas características, e formaram aquilo que a Ionara nos brindou e participou, e aí nós nos conhecemos, que é o Inspira Bebê. Ou seja, hoje os muros são tênues, né? Então é importante essa auto-organização. Bom, eu falei a minha bola fora e a minha bola dentro, agora, Patrícia. Desafiador, mas bola fora, né, tem várias. Acho que uma bola fora, falando nesse tema de interculturalidade, eu trabalhei muitos anos no setor corporativo, né, tradicional, e eu tive uma experiência também, uma posição no terceiro setor. E quando eu cheguei no terceiro setor, visão de processo, consultoria engenheira, eu recebi vários, né, pontos para gaps de melhorias, querendo colocar o modelo, às vezes, da corporação dentro do modelo de terceiro setor. E isso foi um choque ali no começo, gerou alguns atritos no começo, né, com o time, justamente porque não era o mesmo modelo, não eram os mesmos resultados, não eram as mesmas métricas. Então, o primeiro mês, vamos dizer assim, foi um tanto turbulento, né, as coisas não andavam muito até todo mundo se entender. Eu consegui entender justamente quando eu comecei a ir viver mais a comunidade, viver mais os projetos nas atuações que a gente estava fazendo, e aí começar a entender e falar assim, não, é um ritmo diferente, prioridades diferentes, e aí justamente ouvindo não só o time, mas também a comunidade que a gente atendia, o que é muito diferente do que a gente vinha, às vezes, atendendo na corporação, que a gente acaba se fechando e priorizando outras lideranças. Então, essa mudança de bola fora foi ali um aprendizado, mas também me trouxe muito essa vivência agora e consegui contribuir dos dois lados. E acho que a bola dentro, estava refletindo aqui, acho que como a gente falou um pouco sobre, né, desafios de ser mulher, desafios de liderança, eu acho que como bola dentro, várias vezes eu perceber o quanto que estar ocupando uma posição de liderança e puxar outras meninas para baixo para conversar, né, que ali, às vezes, situações, eu trabalhei em projetos, puxar os momentos à parte, separado de reuniões ali com todo mundo e trazer um olhar e falar, não, me conta, independente do trabalho, do que está acontecendo. E aí o feedback de ter outra mulher ouvindo uma mulher, o quanto que isso fez a diferença. E eu acho que isso é um desafio ainda, óbvio, por isso que tem mais lideranças femininas, mas quando se tem, seja mulher, seja mais diversidade, é quando você consegue, de fato, conectar, trazer um olhar que, às vezes, um grupo prioritário, majoritário, não consegue trazer. Então, acho que compartilha essas duas experiências aqui, que me veio agora. Legal. JB, bola fora e bola dentro. Bom, acho que, primeiro que qualquer a experiência de relação intercultural, seja de gênero, seja etária, seja de língua, tem muita bola fora. Tem muita bola fora, não tem como, e você tem que saber lidar com isso, você tem que saber viver com isso. A bola fora não é ruim, eu particularmente não vejo, né? Acho que estamos aí para aprender. Mas para dar um exemplo, eu dei aula durante 1 ano num curso de mestrado no México, em Baja Califórnia, e eles me passaram um programa de aula e eu montei a aula com aquele conteúdo, mas dentro da lógica da disciplina que eu dou aqui, né? E lá eles tinham uma prática de toda semana ter um trabalho para fazer. Eles adoravam, os alunos adoravam toda semana que o professor pedisse um trabalho. E eu não pedia um trabalho todo. Eles começaram a ficar incomodados com isso. E aí eles diziam, mas você não vai dar um trabalho? Eu falei, mas nós não precisamos. Vamos discutir. Lá na frente a gente vê qual vai ser o trabalho. E isso começou a gerar uma tensão. E aí é a questão da negociação. Eu também precisei mostrar para eles que, olha, eles estão habituados com um ritmo que de repente não precisa ser assim.
mas ao mesmo tempo eu tive que ceder um pouco, né? Também não dá para eu impor o meu ritmo, né? Agora, uma bola dentro que é uma coisa que eu gosto muito, que estou trabalhando muito ainda e que me orgulho muito, é que eu estou trabalhando com um grupo de pesquisadoras, são só mulheres, né? Da Universidade de São Caetano, da USP e da Universidade de Brasília, em que nós desenvolvemos jogos de tabuleiros para meninas adolescentes. E eu sou o único homem no grupo e eu me sinto super bem, a gente discute todas essas questões que as meninas passam na escola, com a questão da violência de gênero, com a questão dos relacionamentos, traumas, ansiedades e tudo isso. Né? Então, acho que essa é uma bola dentro, acho que eu aprendo muito com elas. Interculturalidade pura. Ionara, bola fora e bola dentro. Olha, eu tive que fazer alguns filtros aqui. Tudo bem. Dentre os meus filtros, eu diria que bola fora é quando eu não controlo ou faço filtros do meu humor. A forma como eu utilizo o humor para fazer piadas sobre mim mesma, sobre alguma coisa, ou até o meu corpo, a minha linguagem corporal, ela provoca choques culturais incríveis. Então, numa reunião, eu já cantei YMCA, porque eu pensei que era uma piada, e o cara falou, não, e a gente vai encaminhar esse caso para o YMCA, e eu pensava que era só uma música da década de 70, sabe, aquela YMCA que a gente dança. Eu dancei para ele, coreografia um muçulmano, sério, eu fiz a coreografia, ele ficou olhando para mim, tipo, o que essa louca tá fazendo? Então, o meu humor eu preciso literalmente filtrar, porque eu dou muita bola fora. Bola dentro é que dessa criatividade nossa, acho que a gente tem de brasileiro, eu acho que eu dou muita bola dentro quando eu aceito as questões religiosas e culturais ao expressar a loucura, porque todo mundo tem algo a falar sobre o sofrimento mental e a loucura. Na Ucrânia eram as tempestades magnéticas, nos países muçulmanos são a influência dos djinns, em alguns países africanos alguma coisa vinculada à natureza. Então, a nossa criatividade, ou o pluralismo, a pluralidade que a gente tem no Brasil me ajuda muito a fazer encontros, ao invés de só falar isso não é da ordem da ciência, eu falo isso é da ordem do que a gente pode cuidar, mesmo que seja expresso por outra forma de compreensão da sua parte. Então eu acho que isso facilita muito, porque é fácil para mim me aproximar e entender que o que para ele é jeans, eu vou trabalhar como se fosse jeans, eu vou conversar, uma paciente uma vez conversava como se fosse o jeans comigo, e eu vou tentar salvá-la mesmo com isso, mesmo que as minhas tradutoras queiram sair correndo, né? Porque quando falo assim, tem um dia conversando, a minha tradutora queria léguas de distância de mim, fica que a gente conversa com o Dinho. Olha, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Nossa frequência será quinzenal. Teremos uma semana de produção, outra de gravação. Vem gente muito especial em breve. Eu não vou estragar a surpresa. Para nós aqui foi muito especial essa conversa. Patrícia, muito obrigado. Semana que vem estaremos no Cívico, né, numa visita lá. Meu abraço aí, Renato, aqui no estúdio do Cívico, Ana Prudente, a Patrícia. JB, obrigado. Eu tenho falado com o JB cerca de 5 a 6 vezes por dia. E é sempre um prazer, um desafio, né? E eu fico muito feliz com isso. Ionara, meu desejo é que cada um aqui tenha contato com esse nosso programa, com o nosso conteúdo, esteja em pensamento, força, admiração e repertório defendendo os trabalhos como é esse que você faz, dos Médicos Sem Fronteiras, da maior relevância, sempre apoiando. O apoio é muito importante em diversos níveis. Sinta-se acompanhada. E, ao longo dos nossos programas, daremos notícias suas, tá? Será tema da nossa pauta aqui. Eu quero e faço questão, uma frase, né, um pensamento, uma vivência, a gente põe o teu áudio aqui, então quero muito poder contar com você aqui. Pode ser? Nossa, foi um prazer. Se eu estiver naquelas montanhas que eu te falei, vai ser difícil, mas vai ser um prazer tentar
conversar, eu acho que entrelaçar mundos que até para mim, até em princípio, quando a gente conversou, eu pensei, nossa, isso é tão distante, mas é tão próximo, é uma organização que encontra diversas possibilidades de fazer e de cuidado, conversando, e eu acho que esse programa se propõe a isso, então foi um prazer participar, obrigada pelo convite. Notícias suas, notícias do nosso mestrado, então é importante essa construção de vínculos, muito, muito importante. JB, eu queria que você falasse rapidamente, a gente está com o tempo esgotado, assim, mas sobre essa reta final de inscrições do nosso mestrado, tem gente que vai ouvir daqui a algum tempo, né? Mas a gente já, semana que vem, divulgando o nosso programa, dia 4 de novembro, a gente tem o encerramento das inscrições, mas fala um pouquinho sobre o nosso mestrado, por gentileza. Sim, nós estamos iniciando aí o primeiro processo seletivo, né? Temos inscrições agora até o dia 4 de novembro e temos uma expectativa muito grande, né? Quer dizer, ouvindo a Ionara, ouvindo a Patrícia, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que nós estamos construindo, né, um campo de atuação, um campo de estudo, um campo de conhecimento que tem toda a condição de trazer muitas contribuições. E aí eu até queria aproveitar a oportunidade para dizer para a Ionara que os exemplos que você deu aqui nós vamos levar para a aula, né? Não, que são fantásticos esses exemplos, né? E queria agradecer a oportunidade, né, de conversar com a Patrícia também. Nós vamos ter muito trabalho aí com o Cívico, né? Vai ser um parceiro muito próximo. Sem dúvida. Ionara é professora da Universidade Federal de Goiás, então sabe bem os nossos desafios. E olha, o nosso mestrado já produz esse presente para quem ouviu, para quem vai ter contato. E aí eu peço, é um pedido, né, que nos acompanhe, divulgue, envie para amigos, amigas, aproveita a potência das redes sociais. A gente não tem mídia, não vai ficar fazendo verba, então é através desse agir de cada um, aumentando e ampliando a nossa rede, que teremos a potencialização dessa conversa que foi tão importante, intercultural, plural, diversa, e confiando que temos um instrumento importante para dias melhores. Obrigado, Ionara, obrigado, JB, obrigado, Patrícia. Vamos em frente, até o próximo programa.